Com o aumento de casos no país, os Ministérios do Trabalho e Previdência e da Saúde publicaram a Portaria número 14, com atualizações das medidas para prevenção do novo coronavírus em ambientes de trabalho. Agora, os funcionários que precisarem se afastar por causa de sintomas da Covid-19 não precisarão apresentar atestado médico às empresas em casos de afastamento por até 10 dias. Em geral, o que a portaria vai dizer é que se ele tiver 2 sintomas, vamos dizer assim, porque ele pode ter tosse, febre, ele pode ter distúrbios respiratórios, né, falta de olfato, né, qualquer um desses, 2 desses, por exemplo, aí ele poderia se enquadrar como dentro dessa síndrome gripal, e o patrão ter que determinar que ele venha a não participar, ou que ele faça o trabalho remoto, se fosse possível, ou que fique em casa. A empresa pode reduzir o afastamento para 7 dias, desde que os trabalhadores não apresentem os sintomas há pelo menos 24 horas. Essa nova regra também vale para os funcionários que tiveram contato com casos confirmados. Deve ser considerado como o primeiro dia de isolamento a data seguinte ao início dos sintomas ou do contato com a pessoa infectada. Como explica o advogado Cláudio Boy, casos assintomáticos ainda precisam do teste. Se a pessoa disser que ela está com determinados sintomas ou que esteve com determinadas pessoas que tiveram ou que estão com Covid, ele deve, lógico, se precaver, mas estando assintomática, essa pessoa tem que fazer o teste de Covid para poder comprovar, no caso, aí, a doença, né? Segundo a portaria, o empregador deve assegurar a remuneração durante o afastamento. Além disso, o advogado explica que o trabalho remoto não pode ser obrigatório e deve haver um consenso. Se porventura ele estiver em condições de trabalhar, se estiver em condições de trabalhar, como se fosse assintomático, por exemplo, desse Covid, né, é possível também que ele possa vir a trabalhar lá por determinação, às vezes mais por os dois, né, chegarem a esse consenso, né? Mas o patrão não vai poder obrigar uma pessoa que não tem condições para o trabalho para poder trabalhar, essa é a grande verdade, né? A portaria prevê ainda a obrigatoriedade de as empresas fornecerem máscaras tipo N95 ou equivalentes para os trabalhadores do grupo de risco. Ela tem a obrigação de, no caso, manter, né, os funcionários, trazer essa segurança para os funcionários, para eles, aqueles que estiverem trabalhando, para ficar ali com o uso de máscaras, né, que ainda permanece obrigatório, com esses distanciamentos, né, que a gente sabe, de um para com o outro, para evitar o contágio. Ou seja, as medidas que nós estamos já sabendo para evitar o contágio, que deve também estar presentes nas empresas. De acordo com o advogado, a empresa que não cumprir com essas novas obrigações poderá ser multada. Já o funcionário que fraudar o afastamento também sofre sanções no caso de demissão por justa causa. Porém, como não há necessidade do atestado, se trata mais de uma relação de confiança. Cláudio explica que essas novas mudanças têm sido feitas de maneira emergencial, como foi lá atrás no caso do auxílio feito pelo governo. Teve muita fraude nesse sentido, né? Então, mas isso devido à necessidade daquele momento, né? E demonstrou-se, de certa forma, uma não organização do governo, né? De não saber dos necessitados, né? Foi daí que surgiu o que eles falam hoje da quantidade de miseráveis que existe no nosso país, né? Então, de fato, é um desafio para o direito.